Olá, gente, muito boa noite! Começando mais uma edição do Verbalize nessa segunda-feira gostosa e abençoada em clima de comemoração do aniversário da Primeira Igreja Batista, 56 anos de existência, comemorado com muito louvor, com a presença do ministério trazendo a arca que realmente, olha, encheu os corações ali presentes de muita presença de Deus. E para falar desse aniversário, dessa comemoração, estamos recebendo aqui no Verbalize, olha, um dos integrantes do Ministério Trazendo a Arca, Luiz Arcanjo, pastor. Seja bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, queridos. Boa noite, ouvintes do Verbalize. Aí, você que está nos assistindo agora, Deus abençoe aí. Amém? Essa não é a primeira vez de vocês em Rondônia, não? Já vieram aqui outras vezes? Não, já viemos muitas vezes no estado de Rondônia. Ao longo desses 22 anos, né, do ministério, a gente já veio muitas vezes. Viemos em muitas cidades também. Eu não conseguiria aqui te dizer exatamente quais, mas já viemos muitas vezes. Esse sucesso estrondoso do Trazendo a Arca, tudo começou lá em Nova Iguaçu, em 1900 ou em 2003? Foi 2003, foi, né? 2000, o primeiro CD lançado, os primeiros foram em 2003, né? Na verdade, nós lançamos... Não foi do tempo do vinil, não, né, pastor? Não. Ó, faltou pouco, hein? Já foi do tempo do CD, mas faltou bem pouco pra gente pegar o vinil. E de lá para cá uma trajetória abençoada, né? Glórias a Deus, né? Deus tem nos abençoado, a gente tem, né? E é uma coisa que eu estava conversando com alguém essa semana sobre isso, né? Tantos ministérios que a gente conheceu, que começaram e pararam, que começaram e... Alguns até que estão voltando agora, mas boa parte deles começaram e pararam. Então são poucos ministérios que resistem ao tempo, né? E o Senhor tem nos dado essa graça de, ao longo desses 22 anos, nós estamos para 23 anos, né, de ministério, estamos aí resistindo. E como se deu esse ajuntamento de amigos nessa jornada tão abençoada? Bom, então, na verdade nós congregávamos no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu. Até uma confusão, deixa eu explicar aqui para os ouvintes do Verbalize. Beleza. Há uma certa confusão, porque muita gente chama a gente de apacentar, outros chamam a gente de toque no altar, outros chamam a gente de trazendo a arca. Então deixa eu explicar como é que aconteceu. Nós éramos membros do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Era uma igreja bem grande, uma das maiores igrejas ali da Baixada Fluminense. Quem conhece o Rio aí sabe a região do Grande Rio ali, Baixada Fluminense, né? A Nova Iguaçu é uma cidade bem grande, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. Então, o Ministério Apacentar é uma igreja, uma das maiores igrejas dessa região. E nós congregávamos lá nessa igreja. Era uma igreja que já tinha um ministério de louvor bem grande, né? Já haviam gravado, inclusive, um CD chamado Vestes de Louvor. Só que não era com essa configuração, com aquela formação que vocês conheceram, né? Eu, Davi Sácer, o André Matos, o Deco Rodrigues, Ronald Fonseca. Então, não éramos nós que gravamos esse CD Vestes de Louvor. E o Brasil, há uns 25, 30 anos passados, estava vivendo um mover de adoração muito grande, muito forte, né? E o pastor, ele sempre investiu muito nessa questão do louvor da igreja. E ele queria ter na igreja um grupo de músicos em tempo integral. O ministério de louvor da igreja era muito grande, tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Caramba! Que ministério, né? Sim. E ele perguntou quem aceitaria essa missão de ser músico em tempo integral na igreja, né? E ninguém quis, nem eu. Nem eu, até porque não... o salário era um salário mínimo que ele oferecia para ser músico em tempo integral. E eu estava com outros planos, casado, já com família, né? Eu estava querendo prestar concurso para uma outra empresa, trabalhar embarcado, enfim. E eu falei, não, eu não tenho um salário, não dá para mim não. Então, ninguém queria. E eu acho que Deus fez a gente ficar louco, né? Deus nos endoidou e a gente acabou aceitando. E eu posso dizer, foi o Senhor que nos juntou, né? O Senhor nos juntou. E esses que aceitaram fomos eu, o Davi Sácer, o André Matos, o Deco Rodrigues, o Leandro Silva, que era um tecladista que nós tínhamos. Enfim, nós que aceitamos a missão. E, ao contrário do que eu pensei, o nosso expediente todas as manhãs
não era tocar, não era ensaiar, não era nada disso. Era estudar a palavra, orar e estudar a palavra, ler. Era isso todo essa imersão, dia, né? Todo dia. A gente ficava de 7 da manhã a meio-dia fazendo isso o tempo todo, né? E nesse cenário, esse cenário de busca, de orar, estudar a palavra, foi onde o Senhor começou a nos dar canções, nos dar essas canções. E aí, amado, quando o Senhor nos deu essas canções, nos deu canções o suficiente, o pastor a gente cantava essas canções na igreja e pegava fogo e a coisa acontecia. Era o retetê de Deus. E aí a gente decidiu, o pastor entendeu que era hora de gravar um outro CD, porque já fazia tempo que tinha gravado Vestes de Louvor e era com outras pessoas, e ele quis gravar um outro CD com essa configuração dos músicos do tempo integral, né? Gravamos o CD Toque no Altar e, paralelamente, nós estávamos numa campanha na igreja chamada Restituição. Restituição. Gravamos um CD chamado Restituição também, mas o CD Restituição não seria um CD para ser lançado, ele era um CD interno da igreja, só para a campanha da igreja, enfim. Conclusão, nós gravamos o CD com o nome Toque no Altar. O nome do CD era Toque no Altar. Não era o nome do grupo, era o nome do CD, porque tinha uma música chamada Toque no Altar. O nome do grupo era Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Só que lançamos o CD Toque no Altar e o CD Restituição praticamente juntos, e os CDs explodiram no Brasil. Deus ele soprou nosso nome na nação e aconteceu. E as pessoas viam na capa, Toque no Altar, eles achavam que o nome do ministério era Toque no Altar. E começaram a nos chamar de Toque no Altar, Toque no Altar. E quando a gente viu que o nome Toque no Altar tinha pegado, tinha emplacado, a gente decidiu, então vamos usar o nome do grupo de Toque no Altar mesmo. Era Toque no Altar do Ministério Apacentado de Nova Iguaçu. Fomos batizados pelo povo de Toque no Altar. E aí, pelo Toque no Altar, nós gravamos o CD Toque no Altar, o CD Restituição, o CD Deus de Promessas e o CD Olha Pra Mim. O CD Olha Pra Mim. Músicas que marcaram a nação, né? Foram... Cada CD desse, tinha muitas canções assim que abençoaram o Brasil. Assim. O CD Toque no Altar, acho que todas as músicas tocaram nas rádios. CD Restituição também, todas as músicas tocaram e emplacaram nas rádios naquela época, né? O CD Olha Pra Mim, eu acho que é a mesma coisa, o Deus de Promessa, a mesma coisa. E aí, quando em 2006 nós saímos do Ministério Apacentar, nós nos desligamos do Ministério Apacentar. E para não usar o nome Toque no Altar, né? Para não usar o nome Toque no Altar, nós começamos o Trazendo a Arca. Passamos a usar o nome Trazendo a Arca. Ou seja, eram as mesmas pessoas, mas agora usando um outro nome. Então, muita gente confunde isso ainda hoje. Essa mistura, né? Essa mistura. O Trazendo a Arca são as mesmas pessoas do Toque no Altar, só que usando um outro nome. Essas letras têm uma profundidade tremenda, mas eu acredito que atrás de cada letra também tem uma experiência muito forte. Dentre elas, dessas canções que vocês ministraram em nossas vidas, qual delas gerou uma experiência mais profunda? Porque quando fala restitui, né, Trazendo a Arca, todas são letras fortes. Inclusive você ouvinte do Verbalize, fica ligado que a gente está para... Eu escrevi um livro chamado Por Detrás da Canção. Por Detrás da Canção é exatamente isso, onde eu conto a experiência por detrás de cada canção, o que nos levou a escrever cada canção, né? Muita gente pergunta, né? Poxa, como é que foi? Para mim, no meu caso, a experiência mais forte para mim, é difícil até selecionar uma, porque todas as canções têm experiências bem fortes, mas a música Abro Mão dos Meus Sonhos, ela Abro Mão, né? Ela é uma música que tem uma experiência, assim, no meu caso, bem forte, porque eu e minha esposa já estávamos casados há 5 anos. 5 anos, e a gente achou que era tempo já de ter um filho e tal. E
Só que quando ela não engravidava, né? Ela não engravidava de jeito nenhum. E a gente foi ao médico e o médico disse, olha, explicou que ela tinha um problema e que possivelmente ela não conseguiria engravidar e que nós não teríamos um filho. E a gente tentou, a gente estava, né, orando, mas não, o tempo ia passando e ela não engravidava. E aquela palavra do médico meio que ficou, né, na mente, olha, vocês não vão conseguir, né? E eu me lembro um dia que tinha um pastor argentino pregando lá no Ministério Apacentar, e ele estava falando, a palavra era sobre isso, sobre renunciar, sobre você entregar ao Senhor, era sobre entrega, né? E em dado momento da palavra, o Senhor parece que começou, eu fui sugado ali, começou a falar especificamente comigo, assim. E o Senhor começou a falar, eu não sei como o Senhor fala com cada um dos ouvintes aí, mas parecia que eu tive ali um particular com Deus e ele me perguntava, quais são os seus maiores sonhos? E eu dizia, Senhor, hoje o meu maior sonho é ser pai. Hoje o meu maior sonho é ter um filho, né? É um direito legítimo, eu acredito que de todos. E também eu tenho um sonho de ter uma casa. Eu morava de aluguel, não tinha uma casa própria. E, Senhor, eu estou andando a pé. Eu queria ter um carro. E ali o Senhor me pergunta, e se eu não te der? Nossa, mãe. E se você soubesse que não vai rolar? Você continuaria buscando do jeito que vocês estão buscando? Você continuaria orando do jeito que você está orando? Você continuaria acordando cedo para me buscar pelas madrugadas? Você continuaria lendo a Bíblia como você lê? Se você soubesse que nada do que você sonha vai acontecer na sua vida? É uma resposta bem complicada de dar ao Senhor. Porque meio que te enquadrou, né? Porque eu sabia que... Primeiro, eu sabia que eu não poderia sair daquele culto sem dar essa resposta. Eu sabia que eu não poderia sair daquela reunião sem dizer para Deus, sem responder a essas perguntas, mas ao mesmo tempo eu também sabia que se eu dissesse, ia ser de verdade, não ia ser uma... Se eu dissesse que o Senhor, olha, eu vou continuar te adorando se o Senhor não me der, eu sabia que acabou, não ia ter mais filho mesmo. Eu sabia que eu não ia ter mais a casa no carro. E eu estou vendo que o culto está caminhando para o fim, a palavra está caminhando para o fim, e havia algo me consumindo ali por dentro, sabe? Eu estou vendo que aquele culto, aquela reunião iria acabar. E, amado, eu nem lembro, nem sei qual o apelo que o pastor fez para as pessoas irem lá à frente no altar. Eu nem sei o porquê eu não estava na escala ministrando naquele dia, eu estava lá sentado assistindo o culto. Eu não sei se foi para aceitar Jesus, irmão, fui lá aceitar de novo, porque eu me meti no meio da multidão e fui lá. E eu dobrei os joelhos ali no altar e eu fui lá e sabe, chorando muito, falei, Senhor, está aqui no altar, estou te entregando o meu filho. Caramba. Eu estou te entregando a minha casa, eu estou te entregando o carro. Eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar, sabe, te amando como eu te amo, eu vou continuar te querendo a tua presença como eu quero, mesmo se o Senhor não me der um filho. Não sei porquê o Senhor não quer que eu tenha um filho, mas eu tá aqui, eu estou te entregando o meu Isaac aqui, meu filho, estou te entregando a minha casa, estou te entregando o carro. E, amado, como eu chorei naquela noite, como eu chorei. O culto acabou, as pessoas foram embora e eu fiquei ali prostrado no chão. E os irmãos querendo fechar a igreja. Até chegou a hora que o Deco, o baixista do Trazendo a Arca, e a minha esposa tiveram que me levantar do chão e me levar para o carro do Deco chorando. E eu fui em casa em silêncio. Fui para casa sem dar uma palavra. Eu não tive coragem de dizer para minha esposa o que eu tinha acabado de fazer, né? Não tive coragem de dizer para ela. E quando chegou em casa, eu entrei, fui para o quarto, peguei o violão e parecia que a música já estava pronta. Assim. Acho que, sei lá, 15, 20 minutos, eu só comecei a cantar,
a canção Abro Mão dos Meus Sonhos, e ela já existia. Já existia. Foi, eu acho que a música mais rápida que o Senhor me deu. Tanto é que as bênçãos vieram também, né? Aí o que acontece? Ele me devolveu tudo, né? Que bênção, tudo né, cara? que você coloca no altar, tudo que você coloca no altar, que seja sacrifício de verdade, que seja um sacrifício genuíno, ele responde, amado. Sacrifício é respondido com fogo, não era? Verdade. Aquilo que era sacrifício, ele respondia com fogo. Ele me deu, eu entreguei um filho, ele me deu 2. Isso é bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Ele me deu casa, me deu carro, me deu tudo. Enfim. Rapaz do céu. A música Deus de Promessa, ela também tem uma importância muito grande, né? Só que a música Deus de Promessa não fui eu que compus. É uma música do Ronald Fonseca. É uma música do Ronald Fonseca, do Davi Sasser. Essa música é do Ronald Fonseca e do Davi Sasser. Dessas outras que você compôs? Olha, Restitui, Tua Graça Me Basta. Eu acho que do CD Toque no Altar, Restitui, Tua Graça Me Basta, Abro Mão. E rapaz, eu não sei, eu não consigo. Não, é sério. Como é que surgem as inspirações para você? Geralmente, música. As inspirações para compor naquele momento difícil ou naquele momento também de comunhão? Não existe uma regra. Não, né? Não existe uma regra, porque a música ela vem de momentos alegres, vem de momentos de tensão, vem de momentos difíceis, vem de momentos tristes, né? É como Davi, você vai ler um salmo de Davi, você percebe, lendo o salmo, que o Davi estava angustiado nesse momento, você percebe em outros que Davi estava celebrando, ela vem assim. Boa parte de nossas músicas tem a ver também com as nossas orações, né? Com a vivência ali. Com a vivência, prática, como eu falei num culto, né? No culto, na conferência, aliás, no culto de celebração na igreja, Tua Graça Me Basta foi uma oração que nós fizemos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, isso era uma oração. Outra música que era uma oração, era mais... Jesus, a idade vai chegar. Tem uma experiência. Mas de a vocês. música mais, ela diz: Ô Jesus, deixa eu lembrar da letra da música. Pai, peraí. Já lembro. É os efeitos do 51. É os efeitos do 51. 51, gente, pelo amor de Deus. Teve uma experiência. Daqui a pouco a gente lembra. Enquanto você vai lembrando que vocês queriam participar de um evento de pastores. Essa aí é Tua Graça Me Basta. Aí surgiu a tua... Conta pra gente, só pra quem tá nos acompanhando. É que a gente tinha lançado o CD Toque no Altar, né? E há 22 anos passados, a internet não era o que é hoje. Que você consegue hoje, sem uma gravadora, lançar um CD. Você gravar uma música. Hoje a gente não está nem nem usa mais esse termo de lançar CD, né? Mas você consegue gravar, por exemplo, uma música, lançar na internet, impulsionar e a coisa acontecer. Explodir, né? Antigamente não era assim. Antigamente você dependia de gravadora, de rádio, dessa coisa toda, né? E o Senhor, num desses nossos momentos de oração, havia nos dito que nós não seríamos de uma gravadora. E aí, como é que faz? Então a gente não tinha toda essa limitação, estava ali restrito, as canções estavam ali restritas na igreja, as pessoas cantavam e tal, mas a gente queria, divulgar o CD. Então a gente ficou sabendo da conferência da Visão Celular no Modelo dos 12, que acontecia em Porto Seguro, e a gente imaginou, cara, se a gente tocar nessa conferência vai ser um espetáculo, dos pastores vai ser a oportunidade da gente divulgar esse CD para os pastores do Brasil. Nós não havíamos sido convidados, né? Não havíamos sido convidados. Imaginamos, porque alguns desses pastores iam lá no Ministério Apacentar e eles ouviam as canções que tocavam lá, eles gostavam. Mas imaginamos, se eles nos virem lá, eles vão nos dar uma oportunidade. Conclusão, fomos amados, fomos fechando de cidade em cidade, assim, do Rio de Janeiro para Porto Seguro. A gente fechou umas 3 ou 4 igrejas, né? Pedíamos, pastor, a gente vai passar por aí, o senhor recebe a gente aí, pastor. E a gente estava tão duro que a gente foi fazendo rodízio de jejum.
Quem almoçava não jantava e quem jantava não almoçava. Verdade. Não é... Rapaz. Sério. E aí fomos e chegamos, enfim, a Porto Seguro. A pousada que a gente ficou, irmão, era... Não sei nem te dizer o que era aquilo. Era muito ruim. Mas vamos lá. Um irmão lá da igreja de Nova Iguaçu, ele foi com um carro lotado, abarrotado de CDs. Né? E ficava lá durante a conferência, o CD tocando lá do lado de fora, ele abria o porta-mala. Irmão, ninguém nem chegava perto do carro. Né? E primeiro dia, né, quando a gente chegamos na quinta-feira, estava o pastor Sóstenes Mendes ministrando e o louvor estava tremendo, assim, estava uma bênção. A gente imaginou, entendeu que não ia ser naquele dia. Nossa expectativa fica para o segundo. No segundo dia vem a pastora Ludmila Ferber. Foi arrebatador. E, amado, no terceiro dia foi o Diante do Trono. Aí, naquela fase do Preciso de Ti. Naquela época do Preciso de Ti. Aí, pelo amor de Deus. E aí eu confesso que a gente ficou bem frustrado. Né? A gente falou, Senhor, a gente deixou família, deixou tudo lá, a gente veio, a gente orou, como a gente orou pedindo ao Senhor que uma resposta, pedindo ao Senhor que o Senhor abrisse essas portas e tal. A gente ficou bem frustrado. E eu me lembro que quando eu deitei, né, eu não conseguia dormir. Estava no quarto, eu e o Davi Sasser, assim, eu não conseguia dormir. Davi dormiu, eu fiquei ali arrasado. E aí foi onde o Senhor começou a falar comigo. E ele me pergunta para quem são essas canções. Para quem são essas canções? E aí eu falei, bom, Senhor, são para o Senhor, essas canções são para o Senhor. E ele não disse mais nada. E eu fiquei pensando comigo, mano, se são para o Senhor, eu devia estar feliz. O Senhor recebeu essas canções. Quem tinha que receber, recebeu. Mas por que é que eu não estou satisfeito? Né? Eu não estou satisfeito porque os homens ainda não conhecem. Eu não consegui adorar o Senhor. O Senhor estava ali 3 dias consecutivos, assim, sabe? Uma presença, uma glória de Deus durante 3 dias e eu não consegui adorar o Senhor. Eu não sei os outros, mas eu estou falando por mim, eu não consegui. Eu estava ali com muita expectativa. Com todo aquele mover. Com todo aquele mover, eu estava com muita expectativa nos homens, com muita expectativa em divulgar o trabalho, com muita expectativa nisso. E aí eu falei, meu Deus, eu cheguei a essa conclusão. A gente nem começou, eu já me perdi. Caramba. A gente nem começou e eu já tô longe, sabe? Olha, eu vim para cá com uma intenção equivocada. Eu não vim para cá adorar o Senhor. Eu não vim para cá. Eu vim para cá pensando só na divulgação de um trabalho. Eu vim para cá e eu falei, meu Deus, eu vim para cá, na verdade, com a intenção de ser reconhecido. Eu vim para cá com a intenção de ser reconhecido pelos homens. E isso me soou muito mal. Eu falei, bom, a gente já se perdeu. E eu fiquei tão triste, tão decepcionado comigo, porque no secreto, lá onde a gente orava todos os dias pela manhã, a coisa que a gente mais pedia era isso. Lembrei da música, hein? Lembrei da oração que virou música. Não deixe que os anos seguem os meus olhos e que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir. Caramba. Não deixe que eu perca a tua essência e nem que eu me acostume a não mais te sentir. Preciso de mais. Essa era a nossa oração e essa virou uma canção do CD Restituição. Né? Era o que a gente orava. E não deixe que os anos seguem os meus olhos. Eu falei, não passou nem um ano. A gente já perdeu essa... Então eu fiquei triste e depois eu compartilhei com o Davi, a gente compartilhou e a gente acabou fazendo essa oração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e virou uma canção, né? E como Deus falou o seu coração, né? A experiência que gerou com você, pelo amor de Deus. Muita coisa. Mas boa parte de nossas canções são nossas orações, né? Como o que dizer para tocar o teu coração e te surpreender se tudo conheces de mim, são nossas orações.
Daqui a pouquinho eu volto com mais assuntos com o pastor Arcanjo que está aqui, Luiz Arcanjo, do Ministério Trazendo a Arca. Mas antes, um recadinho especial para você que deseja fazer as pazes com a balança. Gente, Academia Modelo do Corpo Esporte, a mais completa do estado de Rondônia, mais de 2.000 equipamentos, uma estrutura formidável, ambiente interativo, aulas coletivas para você desfrutar do melhor. Chega de promessa, aquelas promessas, segunda-feira eu começo uma dieta, segunda-feira eu começo a treinar. Gente, não barganhe, vai agora mesmo na Academia Modelo do Corpo. 2 unidades, uma aqui na Abílio Freire e outra na T7. O nosso objetivo é fazer você alcançar o seu Academia Modelo do Corpo Esporte. Estou aqui com o pastor Luiz Arcanjo, do Ministério Trazendo a Arca. Quando a gente fala do seu ministério, né, vamos conhecer um pouco você. Quem é, onde nasceu, como é que foi sua infância, para a gente conhecê-lo melhor. Né? Muitos que já passaram por aqui de grandes nomes da música ou da literatura, a gente acaba descobrindo que teve uma infância bem pobre. Era de família muito simples. E você? A minha infância, para ser pobre, a gente teria que subir uns 10 degraus ou 20. Sério, cara? Foi de perrengue mesmo? Não, a minha família veio literalmente da miséria. Assim, a gente teve uma infância bem complicada. Eu sou filho de um pedreiro e de uma doméstica da Baixada Fluminense. A gente passou por muitas necessidades, né? A gente vem de um histórico familiar bem complicado. Olhando hoje, a minha avó, ela teve 13 filhos. Quando eu nasci, desde que eu lembro, a fase que eu consiga me lembrar, minha avó tinha 9 filhos vivos, né? E todos, sabe, de um histórico bem complicado de pobreza, de ruína, né? Hoje, olhando para a nossa família, eu e meu irmão fomos as pessoas que conseguimos romper com isso. Mas e graças às orações da minha mãe, né? Meu pai era Ogã de terreiro de candomblé. Ponto. Era Ogã de terreiro de candomblé. Totalmente oposto, né? Era o camarada que tocava, né? Para invocar espíritos. É o cara que toca tambores para invocar espíritos. Né? Então, eu falo que Deus se vingou dele nos filhos. Se vingou. Meu pai, ele teve uma úlcera e uma doença estomacal que num tempo, sei lá, estou falando de quase 50 anos passados, era um câncer. E ele teve um problema, eu não sei nem se era isso, eles falaram que era isso, mas hoje a gente já não sabe, porque a ciência naquele tempo não era tão, né? E ele ficou terminal. Ele ficou internado muito tempo. Eu tinha 2 anos, né? Então eu não lembrava disso. Era o caçula da família? Não? Era o caçula. Somos 2 irmãos, né? O meu irmão mais velho, Henrique, e eu era o caçula. Então meu pai ficou meio que terminal. Ele ficou internado bastante tempo. E quando estava chegando assim, dezembro, próximo do Natal, o médico falou para minha mãe: olha, ele realmente, a gente já fez o que podia. Eu acho que ele não sobrevive, não. Se eu fosse vocês, eu levava ele para casa para passar o Natal com a família. Então, ali na semana do Natal, minha mãe leva ele para casa, com a minha avó, então, meus tios. E meu pai estava ali deitado. Meu pai ficou muito magro, ele não podia comer nada, ele não podia beber água. Água não. Então, tinha que ficar molhando a boca dele, a língua dele. E o que aconteceu? Que chegou, meu pai estava, né, lá, convalescido na cama, e um dia de manhã bate um senhorzinho lá no portão de casa. Aí estava lá minha avó, minha mãe, meus tios ali no quintal, bate um senhorzinho lá e chama. Eles até pensaram que era para pedir alguma coisa. Aí foram atender, pois não, e o senhorzinho falou: olha, eu vim de muito longe, eu vim caminhando, e quando eu cheguei aqui em frente ao seu portão, eu saí de casa nessa manhã. Aliás, ele falou: Deus me mandou sair de casa e sair andando. E eu vim andando. E quando eu cheguei em frente ao seu portão, Deus me disse que tem um homem morrendo aí dentro, que eu preciso orar por ele. Meu Deus. Bom, a nossa história com o evangelho começa desse jeito. Tem um homem aí morrendo e eu preciso orar com ele. Só que a minha família era de candomblé, né, irmão?
eles não gostavam de crente de jeito nenhum. Já tinha uma cultura, né? Não, vocês falam, não. Até falaram, não, a gente não quer nada de oração, não, e tal. Aí minha avó falou, não tem nada a perder. Deixa o homem orar. Se tá falando que orar vai fazer bem. Porque na hora do desespero, você aceita qualquer coisa, as pessoas estavam desesperadas. Aí nessa hora, foi a única hora que eles retrocederam e tá bom, deixou, meus tios estavam ali, vamos lá. E o homem foi lá orar pelo meu pai. E nisso, cara, ele falou, não, ele foi um Elias, esse homem. Foi ousado, ele né? foi ousado, ele falou, olha, não vai ser assim, eu vou orar, ele vai ser curado e vocês vão aceitar Jesus. Rapaz do céu. Até hoje, eu não sei se aquele camarada era... Eu era uma criança, não lembro dele, não lembro disso, não lembro desse episódio, mas eu não sei se aquele cara era de verdade, se era um de carne e osso, se era um anjo do Senhor, não sei. E foi exatamente do jeito que ele falou. O camarada foi lá. Ele começou a orar pelo meu pai começou a vomitar, a botar um monte de coisas podres pela boca, eles limparam aquilo tudo, aquele negócio. Ele orou pelo meu pai, e meu pai que mandou sentarem meu pai não conseguia sentarem meu pai na cama, e limparam tudo ali, aquela sujeira, e ele mandou trazer água para o meu pai beber. Meu pai não bebia água, meu pai bebeu e conseguiu engolir água. Aí ele mandou trazer comida para o meu pai comer, meu pai comeu e nem no médico voltou, irmão. Caramba. E tá aí, tá vivo até hoje, meu pai. Nem no médico voltou, foi curado na hora. E aí ele falou, aí ele começou, aí, irmão, não tem como eles não darem ouvido, né? Aí ele botou a família lá sentada e começou a falar de Jesus e todo mundo aceitou Jesus naquela manhã. Minha avó, minha mãe, todo mundo. Deus. E a minha história com o evangelho começa assim. E aí, meu pai também aceitou Jesus, foram todo mundo para a igreja. Eu fui criado na igreja, graças a Deus, né? Mas apesar disso, como eu disse, a gente veio de uma família, a família era muito pobre ainda, né? Era bem necessitada, né? Eu lembro de muitas vezes na infância, assim, de faltar coisa, de faltar comida, dentro de casa, né? Dentro de casa. Eu lembro de um histórico de escassez, assim, que foi se rompendo, né? Que com o longo do tempo eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Com 13 anos eu já estava trabalhando, né? 12, 13 anos eu já ajudava meu pai às vezes na obra, eu vendia picolé na praia de Copacabana. Já estava complementando a renda familiar ali. Sim, complementando. E outra coisa, eu queria aprender a tocar violão, queria estudar música. Eu não tinha um instrumento, não tinha um violão. E eu queria comprar um instrumento, fui vender picolé na praia de Copacabana, né? Queria estudar música e, sabe? Aliás, meu primeiro instrumento não foi nem o violão. Eu comecei a aprender clarinete. Tinha uma bandinha. Tinha uma bandinha dos velhinhos da igreja. Eles tocavam uma bandinha e eles tinham lá uma aula de música. O falecido irmão Ramos dava aula de música e eu fui lá estudar com ele. Estudar clarinete. Meu primeiro instrumento foi clarinete, meu irmão tocava trombone, enfim. E o evangelho arrebatou, então, a família toda. Foi. Que experiência, cara. Meu Deus do céu. Com o passar do tempo, o Senhor foi nos prosperando para a glória do nome dele. Levando a outros patamares, né? Sim, glória a gente fala Deus. que o processo dói, né? Mas o propósito é maravilhoso. Com certeza, com certeza. E hoje não tem como, né? E parece que Deus ele faz questão de usar as coisas loucas mesmo desse mundo, né? Para escandalizar, né? As sábias. E hoje, quando às vezes eu vou no bairro onde eu cresci, as pessoas olham para a minha vida, não tem como não dizer que foi a mão de Deus. Não tem. As marcas, né, do Senhor, elas precisam estar na tua vida, né? As pessoas que passavam, por exemplo, por um profeta Elias da vida, elas tinham certeza que Deus era com ele. As pessoas que passavam, sabe, as marcas do Senhor têm que estar na tua vida. E é tão engraçado que você está falando, quando eu estava vindo para cá para o estúdio, Deus estava falando muito no meu coração sobre a volta à casa favorita. Sim. Né? Casa favorita. Falei, casa favorita. Falei,
que é lá a essência da gente que a gente tinha lá atrás, né? Sim. Quando Deus falava aos nossos corações, ainda fala, graças a Deus. E eu vejo as raízes que de onde você saiu e onde Deus te levou, as experiências que você viveu, sabe? Para forjar em você o homem de Deus que você é hoje. Sim. E uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado pela obra e pela presença. Pela obra de Deus, pela presença de Deus. Eu sempre desde menino, amei muito a palavra. Eu crescia, minha mãe, eu atribuo tudo isso à minha mãe, era uma mulher de oração, sabe? De oração de verdade, uma mulher fervorosa. E ela ouvia muito, né? Lá no Rio tinha muitos programas de rádio de oração. Então ouvia muita oração. Tinha vinil, eu não lembro se você lembra de um vinil de oração de um homem chamado, um pastor chamado Davi Miranda. Davi Miranda. Eu cheguei a ouvir o do Nelson Ned. Tinha Davi Miranda, era um vinil de oração. Então, tudo lá em casa era muito oração, era muito palavra. E eu sempre fui muito apaixonado. Com 17 anos, eu fui para fazer um seminário teológico. Eu tinha grandes pregadores no Brasil naquela, eu queria ser um pregador da palavra, então eu fui estudar a Bíblia com 17 anos, estudar a palavra, né? Mas durante a minha adolescência eu congregava numa igreja que ficava a 7 quilômetros da minha casa. 7 quilômetros. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para ir. Era na perna. Ia a pé e voltava a pé. Caramba. E domingo eram 2 cultos. Aí domingo era escola bíblica de manhã e à noite era o culto. E eu era um dos poucos músicos da igreja, eu não faltava culto. Então eu fazia 7 quilômetros indo, 7 voltando, 14 quilômetros de manhã. 28 quilômetros por dia. Por dia para ir cultuar. Eu fico pensando hoje, muita gente olha para a nossa vida e acha, eu ouvi muito isso, poxa, caramba, você vê, né? Do nada Deus levantou esse... Não, do nada não, irmão. Do nada, coisíssima nenhuma. Tem uma história aí, sabe? Respeita a minha história. Não, se não foi do nada. Mas é isso. Eu não tenho dúvida. Olha, eu não tenho dúvida que Deus me plantou lá no Ministério Apacentar depois e me selecionou para esse trabalho que ia começar com o Toque no Altar por conta daquilo que eu já fazia antes, por conta, sabe, das sementes que eu plantava antes. Hoje, então, assim, eu ia para a igreja a pé, eu fiquei 10 anos congregando nessa igreja. Foram 10 anos, amado, andando 14 quilômetros durante a semana e 28 quilômetros no domingo, né? Onde o Senhor começou a fazer... Olha, eu amava tanto a trabalho, a obra, o voluntariado, que, por exemplo, a igreja começou a fazer uma obra de construção do templo. E eram poucos os trabalhadores. E eu queria muito ver a igreja pronta. O que eu fazia? Ia ajudar. Ia todo dia a pé para a igreja. Ia ajudar. Todo dia eu ia para ajudar na obra. Então... não era do nada, né? Não era do nada, assim. Eu falo isso até emociono, porque o Senhor vê. Outro dia eu estava agradecendo ao Senhor e dando glórias a Ele por tudo que Ele fez e faz na minha vida, e eu estava lembrando disso. Caramba, eu semeei muita coisa também. Porque às vezes a gente, né, esquece. Eu semeei muita coisa, o Senhor, caramba, eu tinha prazer em estar na obra, prazer em ajudar. Virava concreto com os irmãos lá, sabe? Então, não foi do nada, não. Tinha um coração voluntário, né? Tinha um coração voluntário. Tem até um texto, quem semeia com lágrimas, com cânticos. Com alegria, colherá. É verdade. Rapaz, que experiência gostosa, cara. Né? Não tem nada assim que... Às vezes a gente fica falando, pô, a gente passa a casa da perrengue, passa fome. Eu sou dessa geração que você passou aí também, de passar necessidade, de chegar em casa não ter o que comer, de lutar, né? De pais enfrentando dificuldade. E graças a Deus a gente não desistiu. Né? E hoje a gente vê o trabalho que você faz, onde Deus levou você e o seu ministério. Né? E que gostoso que lá atrás não desistiu, né? E às vezes as pessoas veem o ministério também e falam, não tem problema. Tem problema nos ministérios também. Só muita coisa. Senhor,
nos fez, né, nos tira lá do ponto chique em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e nos levou às nações, sabe? A gente foi em muitas, tem ido em muitas nações. Eu acabei de chegar da Europa agora, onde eu estava agora, né, no mês de final de junho e praticamente julho inteiro. Eu fui para a Inglaterra, fui para a Itália, fui para a França e para a Suíça. Pregar, descansar, mas também acaba que a gente não consegue ficar quieto. Vira uma viagem missionária também. Mas a gente já foi para a Europa algumas vezes, já fizemos missões em Cuba, já fizemos missões em Angola, em Moçambique, já fomos para o Japão, já fomos para a América muitas vezes, sabe? Já construímos igreja na montanha, aqui na Bolívia, aqui do Sapanani, aqui para o povo cholo. Então, tem muitas sementes, né, que nós semeamos, que gritam, né, enfim. E sempre houve um prazer no nosso coração de servir ao reino. Isso eu considero sucesso. Muita gente considera, às vezes, sucesso muita gente, infelizmente, na nossa cultura, ligam sucesso à fama e a recursos financeiros. Se você está ganhando muito dinheiro, você está tendo sucesso. Se você está muito famoso, se você está no hype, né, galera? Se você está no hype, você está tendo sucesso. Não, mas isso é um equívoco, né, para mim, porque é possível você ser bem pago e estar fracassando. Sucesso é cumprir uma missão. Sucesso é cumprir a missão, né? E eu acho que não tem nada pior do que você ter êxito na missão errada. Porque você está, né? Não tem nada pior do que você chegar no final do caminho errado. Não era para você ter vindo para cá. O Senhor lá no começo te mandou ir para cá. Já pensou? É complicado. Então, eu considero que sucesso, né, está ligado à sucessão. Está ligado à sucessão. Eu penso que sucesso é a gente ouvir dos meninos. Olha, poxa, eu aceitei Jesus ouvindo vocês. Sucesso é ouvir o que eu ouvi em Paris. Eu estava numa igreja, aí estou vendo um camarada me olhando, ele estava me olhando, e ele chegou perto e falou: você não vai me conhecer. Você não vai me conhecer, mas eu não posso sair daqui sem dizer. Eu aceitei a Jesus dentro do presídio de Bangu, num Natal que vocês passaram dentro do presídio evangelizando. Que benção, cara. A gente passou um Natal uma vez dentro do presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, evangelizando presos. E aí o camarada que aceitou Jesus no presídio agora estava lá em Paris. E te encontra. Deus mudou a vida dele totalmente e nos encontrou. Então, isso é sucesso para mim. Sucesso não é o quanto as pessoas estão te celebrando, o quantos seguidores você está tendo nas redes sociais. Para mim, isso é bom. Tem um monte de seguidores, ter um monte de seguidores é bom, mas isso não é sucesso. Sucesso vai além, né? Isso não quer dizer muita coisa, porque tem muita gente com muitos seguidores que está fracassando, né? Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro e está se matando. E tá fracassando, né? Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo e eu estava até um tanto quanto, confesso a você, eu estava estava igual Asaf no Salmo 73, né? Deus é bom para com Israel, mas verdadeiramente quase que meus pés se desviaram, porque eu olhei a prosperidade dos ímpios, né? Às vezes você olha assim e fala: Senhor, por que para a gente é mais difícil, Senhor? Parece que o camarada que não está levando o evangelho a sério, parece que o caminho dele é mais fácil, parece que ele está tendo sucesso. E eu usei essa palavra sucesso, e o pastor que estava comigo, ele falou: não, eles não estão tendo sucesso, eles estão sendo fracassados bem pagos. Caramba. Eu falei: uau, aquilo me marcou, fracassados bem pagos. E é uma verdade, né? Às vezes o camarada ele acredita que ele está no rumo certo porque ele está ganhando muito dinheiro, porque tem muitas portas abertas, mas se você não tiver no propósito, se você não tiver na tua missão, você não está tendo sucesso. E esse é o nosso lema, é o que a gente entende.
Que palavra, hein, gente? Agora eu quero trazer um recado para você também, gente. Olha, para você que tem dores ciáticas, lombares, que está convivendo com a dor que está tirando a sua paz há muito tempo. O Dr. Rafael Miranda é ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia da coluna vertebral. Tem muita gente que vive com dor, não consegue agachar, não consegue levantar, não consegue se movimentar. E a dor passou a ser um amigo ali comum dessa pessoa. Então tá na hora de você cuidar da sua saúde com um profissional realmente que tem a estrutura e a tecnologia de ponta para cuidar de você. Dr. Rafael Miranda é de Ji-Paraná. Você não precisa ir nos grandes centros. Toda essa tecnologia está aqui pertinho de você. Prontinho para cuidar da sua saúde com o Dr. Rafael Miranda. Ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia da coluna vertebral. Estamos aqui com Luiz Arcanjo. Nós vivemos um período da pandemia e nesse período da pandemia a gente perdeu muitos cantores que a gente admirava e amava muito. Tivemos, né, o irmão Lázaro, a Ludmilla, desses que nós conhecemos, quem deles foi referência na sua vida musical e como é que você recebeu esses impactos da morte desses cantores? A pastora Ludmilla foi uma grande referência, né? E a gente tinha, né, uma proximidade, ela lá do Rio e tal. Ela foi uma grande referência. O irmão Lázaro ele veio bem depois de nós, né? Então, e embora seja alguém que a gente amava e tinha um carinho muito grande, né, pelo irmão Lázaro, um homem crente, né, camarada de Deus. Mas a Ludmilla foi uma grande referência porque ela começou muito antes, veio de uma geração que nos antecedeu. Impactou o Brasil também. Né? E, aliás, até uma coisa que eu gostaria de falar aqui, né? Uma das razões, eu acho que de Deus nos abençoar também é o fato de nós, quando nós aparecemos no cenário, nós aparecemos honrando a geração que nos antecedeu. Poxa, pelo amor de Deus, a gente apareceu honrando essa geração, reconhecendo que eles começaram e abriram um caminho para nós, reconhecendo a ação de Deus na vida deles. Não tem como não honrar a pastora Ludmilla, pastor Azaf Borba, pastor Ademar de Campos, as comunidades evangélicas, todas elas que vieram antes de nós, sabe? Muita gente, não teria como citar, poxa, pastor Antônio Cirilo, pastor David Killa, diante do trono, a gente começou depois deles, então a gente reconhece a unção que há sobre a vida deles, a unção, sabe, que isso eu sinto muita falta disso hoje. Essa nossa geração, ela adora como antigamente, ela também... Eu sinto muita falta disso hoje, eu vejo uma desconexão geracional. A gente fazia questão de estar perto dessa geração que nos antecedeu, de sentar aos pés deles e de ouvi-los. Só que a gente está vivendo uma geração, um tempo de gerações que surgiram depois, que, tipo, com um discurso de que... Outro dia eu estava numa conferência de louvor, estava na primeira fila, e eu ouvi um rapaz que se converteu depois de... Né, se converteu há um tempo atrás... E ele estava ministrando, ele estava falando, agora nós vamos aprender, agora que nós estamos adorando ao Senhor, agora que que a igreja está aprendendo a adorar ao Senhor. Eu fiquei bem chateado, bem triste com aquilo, eu falei, meu Deus, agora? Ou seja, todo mundo que veio... Que sedimentou o caminho lá atrás? A gente não adorava o Senhor? Como é que é isso? Então, assim, eu sinto que há uma desconexão, né? A minha geração, ela honrou a geração passada. A minha geração, ela reconhecia a ação de Deus e o poder de Deus na vida dos que nos antecederam. Isso é muito bom, né? Dar glória a quem merece glória, a honra a quem merece honra. Você perguntou sobre a Ludmilla. Ludmilla era uma profeta, assim, uma profetisa, né? As canções dela eram canções proféticas, assim, que eu sinto, inclusive, muita falta desse tipo de canção nos nossos dias, hoje, né? Nos dias de hoje, sabe? Eu sinto muita falta de canções como as que o Senhor entregava para a pastora Ludmilla, e eu acho, minha oração é que o Senhor desperte, que levante, sabe, gente com esse espírito. E eu percebi também nos eventos de vocês que, com várias participações também, até a Cassiane eu vi em um dos eventos de vocês. Sim. Que coisa gostosa, cara. Esse foi um trabalho que a gente gravou há 2 anos passados, em comemoração aos 20 anos, né?
Agora a gente está com 22 anos, em comemoração aos 20 anos. E foi a gente convidou alguns queridos amigos, né? Convidou gente da nossa geração, gente dessa geração presente. Convidamos a Cassiane, a Bruna Carla, Marcos Salles, o Morada, o Isaías Saad, né? Teve também o Theo Rúbia, o Eli Soares, um grupo de amigos, né? Isso é muito bom, né? E qual canção que não pode faltar nos eventos de vocês? Rapaz, tem muitas canções. Tem muitas canções que dá briga se você não cantar. Mas, ó, Deus de Promessas dá briga se você não cantar. Já é um marco na vida das pessoas, né? Deus de Promessa é uma que tá. Tua Graça Me Basta também é uma outra que Tua Graça Me Basta. Sempre o pessoal, poxa, não cantou Tua Graça Me Basta. Senhor e Rei é uma canção bem... Senhor e Rei... O Chão Vai Tremer é uma canção que sabe... Não, são muitas canções. Outro dia eu estava fazendo uma lista de quantas canções, assim... a gente está até para regravar, quando a gente foi regravar, fazer esse trabalho de 20 anos, capaz para selecionar um repertório ficou bem difícil. É muito tempo, né? Porque são muitas canções. Eu acho que, a gente tem para cerca de 40 canções que fizeram um sucesso muito grande no Brasil. Estou falando, sem contar o lado B do CD, que antigamente o vinil tinha lado A e lado B. Né? No lado A o pessoal botava aquelas canções mais fortes, mas no lado B botava as canções que não eram aquelas que tocava tanto na rádio. Rapaz, mas o nosso lado B é um lado A. A gente praticamente não tinha lado B. Ó, você quer ver? Do CD Restituição, tocou a canção Restitui. Caramba. Tocou a canção Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, bendito serás. Tocou Bendito. Todas as canções, na verdade, eram 9 canções, todas elas tocaram na rádio durante muito tempo. Não dava para separar lado A e lado B. O CD Toque no Altar, a mesma coisa. Como é que não canta? Perto quer estar. Como é que não canta Abro Mão? Como é que não canta Leva-me além, leva-me além? Não, eram muitas canções. E todas elas impactaram. Todas elas impactaram. O resultado, você falando dos frutos colhidos, do rapaz do presídio, por onde vocês passaram, as sementes plantadas, né? Não é do nada, né? Não é do nada. Olha, gente, recadinho para você da Marília Nutri Nutrição Animal, ração de alta performance, para você melhorar a rentabilidade e a produtividade. Ração com qualidade agregada para bovino, suíno, equino, para o seu rebanho e para o seu pet também. Tá precisando melhorar a qualidade de vida do seu pet? Tem rações formidáveis. Agora, se você quer aumentar a dinâmica de produção do seu rebanho, gente, é só acionar a Marília Nutri. Está presente em várias unidades da federação, é aqui de Ji-Paraná, atendendo todo o Brasil. Ração de alta performance, Marília Nutri tem para você. Luiz Arcanjo, nosso convidado do Verbalize. A gente está vendo muitas coisas boas vindo por aí. O que esperar nos próximos anos do Ministério trazendo a arca? Olha, nesse exato momento, nós estamos vamos começar agora no mês de agosto, uma turnê que vai passar pelos teatros. Nós nos demos conta de que ao longo desses 20 anos nós ainda não fizemos um trabalho acústico. Então, tá aí agora, o pessoal nos cobrava muito, faça um acústico, tá aí. A gente vai... Você já fez alguns acústicos, né? Não. Sozinho não? Individual? Eu sim, o Trazendo a Arca não. Né? Canções do Trazendo a Arca não. Então nós estamos começando uma turnê de um trabalho acústico, né, que vai rodar o Brasil em teatros. Ora aí, para que de repente a gente venha para Rondônia também. Uma benção. Vamos começar essa turnê em Curitiba. E aí já temos o Rio, São Paulo, vão passar pela nossa cidade, Nova Iguaçu, Minas Gerais, vai ser precioso. Vamos gravar e lançar um CD inédito. Vai ser o primeiro CD inédito
totalmente inédito dos últimos 9 anos. Já estão em gravação? Já estamos produzindo. Já né? produzindo, que benção. Vai ter um CD inédito dos últimos 9 anos. O primeiro, porque tem o último CD totalmente inédito que nós lançamos tem 9 anos. Porque os outros eram uma mescla de regravações e de música inédita. Esse vai ser 100%. E aí, depois de lançar esse CD inédito, vamos sair em turnê também. Tem previsão de algum livro vindo por aí, não? Não, o livro que eu falei lá no começo. O livro reforçado. Que eu falei, o Por Detrás da Canção. Fica aí, se você não me segue, por favor. O meu Instagram é Luiz com Z, _Arcanjo. Luiz _Arcanjo. E o CD e o Instagram do Trazendo a Arca é Trazendo a Arca. Me siga aí que você vai ficar sabendo do meu livro Por Detrás da Canção. E vai ser uma maravilha a gente estar acompanhando. Quero agradecer a sua presença aqui no Verbalize, compartilhar sua história de vida, do ministério, a vivência, né? Amém. Não é superação, é inspiração. Amém. Eu que agradeço aí o convite, querido. Agradeço a galera do Verbalize que está aí, ouvindo, assistindo a gente até essa hora. Deus abençoe vocês, queridos. Gente, falei hoje com o Luiz Arcanjo do Ministério Trazendo a Arca do nosso Verbalize, compartilhando vivência. Amém. O amor de Deus, né, que sempre transcende os horizontes e traz coisas boas para as nossas vidas. Um beijo no coração de vocês. Sucesso. Deus abençoe. Tamo junto. E Amém. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau.